Olá, namastê, paz e bem, bom dia. Hoje é dia de São Francisco de Assis, o poverelo de Assis. Vamos fazer uma pequena homenagem ao Santo de Assis, ao Yogi de Assis, São Francisco. Bom dia, namastê, paz e bem. Salve São Francisco de Assis. Bom dia, Alberto, namastê, meu irmão, paz e bem. Hoje é dia de São Francisco de Assis. Estamos fazendo aqui uma homenagem, faremos uma homenagem ao poverelo de Assis. Me ouvem bem? Namastê. Namastê, paz e bem. Certa vez em uma... Bom dia, namastê. Viva São Francisco, namastê. Paz e bem. Certa vez em uma entrevista aqui em Brasília, em um programa da TV Suprem, eu fui entrevistado pelo irmão Marcelo Barros, que é um monge beneditino. E em relação ao meu livro, Francisco Grande Yogi de Assis, ele me convidou para essa entrevista e me perguntou: Alexandre, por que você afirma Francisco Grande Yogi de Assis? Porque São Francisco vem de uma tradição cristã, né? Ele foi católico, cristão. Qual a relação com o yoga? O que tem a ver com o yoga? Ele me perguntou. E eu respondi a ele: irmão, uma dona de casa que fabrica o seu pão caseiro com todo amor, né, para o seu esposo, para os seus filhos, com todo amor em seu lar, ela é menos padeira do que o padeiro da panificação, da panificadora? E ele respondeu: não. A mesma coisa Francisco, ainda que ele talvez não conhecesse a palavra yoga, né, que em sua etimologia sânscrita é yud, que quer dizer união, união do nosso pequeno eu com o eu maior, que é Deus dentro de nós, como afirmou Jesus Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. Como lemos lá em Lucas, o reino de Deus está dentro de vós. Ainda que Francisco de Assis não conhecesse a palavra yoga, ele foi um yogi, porque ele percebeu Deus na imanência e na transcendência. Ele olhou para dentro, como fazem na verdade todos os santos, sejam cristãos, sejam budistas, sejam hinduístas, não importa a tradição, o nome, não é? A capa, hinduísmo, budismo, cristianismo, como o Yogananda quando se encontrou com Teresa Neumann. Ela afirmou: apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia. Ela o reconheceu sendo Yogananda, um yogi vindo da Índia, como um homem de Deus. Então, as divisões são criadas por nós mesmos, somos nós que criamos as divisões, os sectarismos, as guerras entre as religiões. Os santos não. E Francisco, mesmo não conhecendo a palavra yoga, quando vamos a Assis, a terra de São Francisco, ali fica evidente que ele, ainda que intuitivamente, praticava yoga. Estamos subindo para São Damião, que é uma das igrejas que ele reconstruiu, e lá está a estátua de São Francisco em tamanho natural, sentado na postura do yogi, meditando. E vários outros lugares, como na igreja, no bosque de São Francisco, onde ele dialogava com os animais, ali existe um sino com os símbolos das religiões, não só o cristianismo, mas o símbolo do budismo, o símbolo do hinduísmo, do judaísmo. O que é que o símbolo do hinduísmo, do yoga, está fazendo lá em Assis, no bosque de São Francisco, assim como também
quando vamos ao Eremo del Cárcere, na estátua do Pai Seráfico, que existe um círculo de fogo em volta de São Francisco, também em tamanho natural, só que dessa vez ele de pé, e aquele círculo de fogo, representando o Pai Seráfico, está lá novamente os símbolos do cristianismo, do budismo, do yoga, né, do hinduísmo. Por que esses símbolos estão lá? Porque Francisco foi eclético, ele não estava preso somente à cristandade, ao Cristo Jesus, mas ele reverenciou e reconheceu Deus em todas as outras tradições. Francisco foi um santo eclético, como foi Teresa de Ávila, como foi São João da Cruz. Teresa de Ávila ensinou a meditação, ensinou o yoga às irmãs carmelitas. Ela dizia: vocês querem ter a visão de Deus? Então feche os olhos. Faça como a tartaruga que recolhe seus membros para dentro do casco. E ali, em silêncio, dentro de seu coração, você terá a visão de Deus, porque Ele não é um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro. É uma consciência cósmica, imanente e transcendente. Francisco demonstrou isso em sua vida, ao reconhecer o sol como irmão, a lua como irmã, irmão fogo, irmã água, irmão vento, irmão lobo. Ele via a imanência de Deus em todas as coisas, todos estamos ligados, e foi isso que Francisco de Assis percebeu, essa ligação de todas as coisas, como diz um poeta, um certo poeta do século XIX: se arrancares uma flor, perturbarás uma estrela. Todos nós, a nível quântico, a nível energético, espiritual, estamos ligados. E Francisco de Assis percebeu isso muito claramente. Por isso ele foi um yogi. Assim como a dona de casa é capaz de fabricar o seu pão sem um conhecimento teórico, não é, do padeiro, e ela não deixa de ser uma padeira em seu amor ao lar, exatamente como o padeiro da panificadora, Francisco foi um yogi. Ao olhar para dentro, buscando o reino dos céus dentro de nós, Francisco descobriu esse paraíso portátil. Eu gostaria de iniciarmos então essa nossa homenagem. Bom dia, Roseli, namastê, paz e bem, lendo para vocês no livro Francisco Grande Yogi de Assis, o Cântico ao Irmão Sol, que foi escrito por São Francisco, provavelmente em 1225. E Francisco escreveu o seguinte: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de Te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas que no céu formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar ou nublado ou sereno, e todo o tempo pela qual as Tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal,
Felizes os que ela achar, conformes a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serve-o com grande humildade. Muitos perguntam, bom dia, namastê, quem está chegando agora, bom dia, Rose, bom dia a todos, namastê, paz e bem. Hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Alguns perguntam o que o yoga tem a ver com São Francisco, um santo cristão. Se no yoga existem santos, por que não falar dos santos da Índia? Existem e muitos. A Índia tem produzido homens e mulheres santos, autênticos ekantins, ao longo de milênios da história, da história da Índia. E a biografia desses santos da Índia são biografias lindíssimas, semelhantes a São Francisco e até maiores do que São Francisco. Porque Francisco, na minha opinião, dentro da minha visão do yoga, foi um Kanda avatar. Kanda quer dizer uma encarnação parcial de Deus. Na Índia existem Purna avatares, como Krishna, Rama, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, Swami Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, e muitos outros. Histórias lindíssimas de milagres semelhantes aos de Cristo Jesus. Quando falamos em Jesus, Jesus foi um yogi também. Inclusive hoje acredita-se, existem estudiosos que afirmam, bom dia Rose, namastê, paz e bem. Muitos estudiosos que creem que Jesus visitou a Índia. Não é? Aquele período que é uma lacuna na Bíblia, dos 12 aos 30 anos, aquele período ali existem algumas evidências de que Jesus teria ido para a Índia e até ao Tibete. Existem textos sagrados, Puranas, Purana quer dizer antigo, textos antigos falando a respeito de Jesus naquelas regiões, conhecido como Santo Issa. E ele foi visitar os avatares, a tradição dos avatares, encarnações de Deus. É interessante que quando chegam na Índia, quando os primeiros cristãos chegaram à Índia, falando aos indianos, nós conhecemos o Filho de Deus, uma encarnação de Deus na Terra, Jesus Cristo. Os indianos falaram assim, que interessante, pois nós temos aqui uma lista enorme de filhos de Deus, de encarnações divinas. Jesus seja bem-vindo, é mais um, entre as encarnações divinas. Quando falamos em deuses, a Índia tem um panteão enorme de deuses. O que são os deuses? Somos nós. Nós somos deuses, está na Bíblia. Jesus quase foi apedrejado por afirmar a unidade dele com o Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus, fariseus da época, pegaram em pedras para lançar em Jesus por ele afirmar a unidade dele com Deus. E ele então responde, vocês querem me apedrejar por falar que sou um filho de Deus? Vocês também são. Não está escrito no Antigo Testamento, eu disse, sois deuses. Sois deuses. Essa é a tradição que vem do Oriente, que vem da Índia. Bom dia, meu xará, irmão Alexandre. Namastê, paz e bem. Então a tradição dos avatares é milenar. Nós temos há 8 milênios o Senhor Rama, há 5.000 anos Senhor Krishna, como já afirmei, vários e vários outros. Em séculos mais recentes, Dyaneshwar, a vida de Dyaneshwar, do santo Dyaneshwar, é algo extraordinário. Ele ainda criança, Dyaneshwar criança, ele recitava os Vedas. E para ele, segundo os brahmanes ortodoxos, porque a ortodoxia existe não só no cristianismo, existe também a ortodoxia, que são aqueles que se auto-intitulam senhores da verdade. E isso também existiu na Índia. E o Dyaneshwar, criança, queria recitar os Vedas e os brahmanes ortodoxos não permitiam que ele recitasse, que ele tinha que ter autorização para isso, ele tinha que ter o cordão de brahmane para recitar os versos dos Vedas. E ele então, criança, desafia os brahmanes ortodoxos.
e diz que qualquer um é digno de Deus, qualquer um é digno de mencionar os Vedas e recitar os Vedas. E então os Brahmanes ali reunidos dizem a ele: bom, se isso é verdade o que você está falando, então até um búfalo será capaz de recitar os Vedas. E ele: sim, claro que é. E havia um búfalo passando ali próximo onde eles estavam. Os Brahmanes correram, pegaram o búfalo, trouxeram o búfalo até Dhyaneshwar. E ele então começou a recitar, a mantrar os Vedas. E um dos Brahmanes, furioso, colocou a mão na boca de Dhyaneshwar. Você não pode fazer isso, você não é digno. E na hora então que o Brahmane coloca a mão na boca de Dhyaneshwar, o próprio búfalo começa a entoar os Vedas, mantrando os Vedas. E vários outros milagres ocorridos nas vidas desses grandes homens e mulheres santos da Índia. Então, quando falamos em avatares, e como disse no início, para mim São Francisco foi um Kanda avatar, uma encarnação parcial de Deus. O próprio nascimento de São Francisco demonstra isso. Quando sua mãe ali sofrendo as dores do parto, chega um anacoreta, um renunciante cristão, e bate à porta dos Bernardoni, da família abastada, rica família do pai de Francisco, Giovanni di Pietro di Bernardone, que é o verdadeiro nome de São Francisco. Francisco foi um apelido, né, Francesco, francesinho, que o pai dele, Pedro Bernardoni, colocou quando chegou de viagem, vindo da França, passou a chamá-lo de francesinho, Francesco, 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 e aquele apelido pegou. Ele ficou mais conhecido, mais chamado de Francesco, mas o nome autêntico de Francisco, o nome de nascimento era Giovanni, quer dizer João. E então a anacoreta bate à porta dos Bernardoni e pede à mãe santa, à mulher santa, que estava para dar à luz àquela criança santa, tivesse a criança no lugar mais simples da abastada residência. E a mãe de Francisco, Dona Pica Bernardoni, ela aceita o pedido do anacoreta e vai até o estábulo. Quando visitamos Assis, isso fica evidente. O estábulo existe até hoje, é uma pequena capelinha onde nasceu São Francisco junto aos animais, algo que nos faz lembrar Jesus Cristo. Como é possível? Aí entra, claro, a ideia da reencarnação, né? Que no yoga acreditamos na reencarnação, como os espíritas também acreditam na reencarnação, como os primeiros cristãos acreditavam na ideia da reencarnação. Ou seja, como uma alma que nunca existiu pode nascer de forma semelhante a Jesus Cristo num estábulo, da forma mais simples como Jesus Cristo, reencarnação. Ou seja, aquela alma que seria mais tarde São Francisco de Assis já vinha acumulado mérito kármico durante muitas vidas, muitas encarnações, para se tornar nessa vida Francisco um avatar Kanda, uma encarnação parcial de Deus, adorando e amando a Jesus, o Cristo avatar, em seu coração, em seu santuário do coração, em sua vihara do coração, assim como, por exemplo, um Chaitanya Mahaprabhu da Índia, que adorava o Senhor Krishna. E as vidas, inclusive, de Chaitanya e de São Francisco são muito parecidas. Enquanto Francisco cantava para Jesus nos bosques de Assis, muitas vezes colhendo pequenos pedaços de pau para imitar um violino em êxtase, em samadhi, superconsciência, em amor para Cristo, em Bhakti Yoga. Chaitanya na Índia fazia o mesmo para o Senhor Krishna, cantando o Mahamantra. Foi ele quem criou o Mahamantra. Feras, leões, elefantes bailavam com Chaitanya na Índia. O amor de Chaitanya era tão profundo e tão magnético que atraía não só as pessoas nos vilarejos que deixavam seus afazeres para sair atrás de Chaitanya, cantando para o Senhor Krishna, mas até as feras, como o próprio São Francisco, quando amansa o lobo de Gúbio, né, o lobo que atacava o povoado de Gúbio. Francisco chega, em vez de fugir do lobo, ele caminha em direção ao irmão lobo.
faz o sinal da cruz, abençoando o irmão lobo, e ali inicia um diálogo com o lobo que atacava a todos. E o lobo entendia Francisco como Chaitanya na Índia, que os animais, os leões, tigres, entendiam Chaitanya. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, ele explica como os santos são capazes disso. O universo foi criado pelo verbo Pranava Om. Por meio do Om, o Espírito criou todas as coisas. Isso nós lemos na própria Bíblia, é o Amém. Para nós, yogis, é Om. É o som inaudível para o homem e mulher comuns, mas audível para o santo. E quando o santo ouve o Om, ele é capaz de compreender a linguagem de todas as coisas, de todos os seres e até mesmo dos elementos. Francisco dialogava com o fogo. Assim como Sita, Santa Sita, esposa de Rama, do avatar Rama na Índia, ela entra dentro do fogo e ela não é queimada. O próprio Deus do fogo, Agni, a segura no colo e a traz para Rama. Totalmente pura, o fogo não fazia mal a ela. E São Francisco dialogava com o irmão fogo. Existe uma história que Francisco, certa vez, diante de uma lareira, o fogo pegou em sua roupa. E ao invés de apagar o fogo, Francisco começa a dialogar com o irmão. Ele entendia a linguagem dos elementos, dos reinos mineral, vegetal, animal, humano e angelical, por meio do Om. E ele, ao invés de apagar o fogo, ele dialoga com o fogo. Um dos discípulos, apavorado, pensando que o fogo faria mal a Francisco, corre e apaga o irmão fogo. E então Francisco repreende: você matou o meu irmão, eu estava dialogando com ele não me faria mal. Então os santos têm essa capacidade. E Francisco, na minha opinião, foi um Kanda Avatar. O yoga tem tudo a ver com as tradições, porque o yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria que vem da tradição religiosa mais antiga da humanidade, que é o hinduísmo. É do hinduísmo que surgem todas as outras tradições. O hinduísmo é capaz de abraçar com amor a todas as religiões. Porque, inclusive, a palavra religião, que vem do latim, religare, ligar novamente o nosso ser à nossa essência. Por que o homem sofre? Porque se afastou de sua essência, se afastou de Deus. Deus não é um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro. É amor. É a inteligência cósmica que permeia universos e com essa força que é o prana, ele dá vida a todas as coisas. Francisco percebeu isso. Por isso ele dialogava com as flores, por isso ele dialogava com todos os seres, com toda a natureza. Esse é o yogi de Assis, São Francisco. É muito interessante uma certa passagem da vida de Francisco em que ele fala a respeito da verdadeira alegria ao irmão leão. O irmão leão foi um dos discípulos de São Francisco. Não era um leão, um animal, era uma pessoa chamada de leão, irmão leão. E eu gostaria de ler para vocês essa passagem da vida de São Francisco, as florzinhas de São Francisco de Assis, em que ele fala o que é a verdadeira alegria. Francisco foi uma luz que brilhou sobre o mundo, Dante Alighieri. Sempre recordando, a vida de São Francisco é muito semelhante às vidas de muitos santos da Índia. A única diferença é a capa, o envoltório. Francisco foi um cristão. Chaitanya Mahaprabhu na Índia foi um hindu, um yogi, um bhakta, um amante de Deus. E todos os outros grandes santos. E é importante falarmos a respeito das vidas desses seres divinos que um dia santificaram a nossa terra. Se seguíssemos pelo menos 1% do que eles nos deixaram, do que eles nos legaram, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. Quantos e quantos santos não vieram à terra, na Índia e em tantas outras nações do mundo, como São Francisco na Itália. Quantos não vieram, mas a humanidade teima. A humanidade teima em olhar para fora, em buscar os prazeres externos
e esquece que existe um prazer infinitamente maior, que é Deus. Yogananda era claro nisso. A felicidade não está no mundo. Isso não significa que você não possa ter o seu bom emprego, a sua boa casa, o seu carro. Tenha, mas não se apegue. Não se apegue, porque você não poderá levar com você. A única coisa que levamos conosco na morte é aquilo que amealhamos em nosso espírito, em nossas almas, em nossas consciências de bom. O amor ao próximo, o amor, sobretudo, a Deus. Porque Deus está em todos. Como São Francisco quando vê o leproso. Ele tinha antes disso, porque São Francisco em sua infância foi um boêmio. Em um determinado momento ele tinha verdadeira ojeriza pelos leprosos. Como na verdade todos os habitantes daquela época, os leprosos viviam isolados. E em um determinado momento, montado em seu cavalo, Francisco vê um leproso. E o que era ojeriza para ele, então ele desce do cavalo, ele vê Cristo, sofrendo no corpo daquele homem. O que era ojeriza, como ele mesmo diz mais tarde, se transformou em doçura de corpo e alma. Ele abraçou e beijou o leproso. Ali começou a transformação de São Francisco. Assim como também quando ele foi para a guerra, e ele vê a carnificina e ele se torna chocado com aquilo e começa uma verdadeira metanoia, uma transformação interna em Francisco. Ele passa momentos, períodos em silêncio, total silêncio, como os yogis da Índia, Mauna, praticando o silêncio interno, e ele vai despertando, 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 até que surge aquele santo que muito provavelmente já de vidas passadas, de existências passadas, teve a missão de se encarnar nessa vida como Francisco de Assis. E as florzinhas de São Francisco dizem o seguinte: em um dia de inverno, enquanto Francisco viajava de Perugia a Santa Maria dos Anjos, está um barulho aqui ao lado, não sei se atrapalha, espero que não. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que chegaram agora. Namastê. Em um dia de inverno, enquanto São Francisco viajava de Perugia a Santa Maria dos Anjos, na companhia do irmão Leão, chamou a este e disse desta maneira: Irmão Leão, mesmo que os irmãos menores, os franciscanos, encontrem em qualquer lugar onde estejam bom exemplo de santidade e edificação, escreve e deixa claro que o gozo perfeito não se encontra nessas características. Gozo perfeito quer dizer o êxtase divino, a alegria divina, a alegria de estar em Deus. Não se encontra no exemplo perfeito de santidade. O irmão Leão deve ter pensado: como assim? Quer dizer que ser santo você não encontrou a alegria perfeita? E Francisco continua: viajaram um trecho mais e disse em voz alta: ó irmão Leão, se os irmãos menores conhecessem todas as línguas e todas as ciências e todas as escrituras, de modo tal que pudessem perceber e revelar não apenas fatos futuros, mas também os segredos da consciência e da alma, leva em consideração que o gozo perfeito não se encontra em dito conhecimento. Mais um trecho, e São Francisco clamou outra vez em voz alta: ó irmão Leão, pequeno Cordeiro de Deus, mesmo que os irmãos menores falassem a língua dos anjos e conhecessem o curso das estrelas e as virtudes das ervas, e ainda que lhes fossem revelados os tesouros ocultos da terra, e conhecessem as qualidades dos pássaros, dos peixes e dos animais, assim como do homem, das árvores e das pedras e raízes e águas, leva em consideração que isso não é o gozo perfeito. E quando tal forma de falar já se havia prolongado por um bom tempo, o irmão Leão perguntou com enorme curiosidade: Pai, te suplico que em nome de Deus me digas onde haveremos de encontrar o gozo perfeito? São Francisco respondeu desta forma:
Se ao chegarmos em Santa Maria dos Anjos, completamente molhados pela chuva, com muito frio, sujos e cansados e atormentados pela fome, e ao batermos numa porta, o porteiro saia furioso a perguntar: quem são vocês? E respondamos: somos 2 irmãos teus. E ele replique: não dizem a verdade, eu creio que são 2 ladrões que enganam a todo mundo e roubam aos pobres, saiam daqui. E o porteiro não nos abra a porta e nos faça permanecer do lado de fora, mortos de fome e frio por toda a noite, em meio à chuva e à neve. E então, se suportarmos com paciência tal crueldade, esse maltrato, sem nos queixarmos nem murmurarmos, e crendo com humildade e caridade que o porteiro em verdade nos conhece, e que é Deus quem o impulsiona a nos lançar insultos, ó irmão Leão, ali se encontra o gozo perfeito. E se obrigados pela fome e pelo frio, golpearmos uma vez mais, rogando com lágrimas nos olhos, que nos abra por amor de Deus, e que só nos deixe entrar, ele, mais insolente que nunca, grite: estes são canalhas desavergonhados, lhes pagarei como merecem. E então venha até nós com um galho de árvore, e nos lance sobre o solo, e nos faça rolar pela neve, e com o galho de árvore quebre todos os ossos de nossos corpos. Se suportarmos com paciência e gozo todas essas desgraças por amor a Cristo, escreve, ó irmão Leão, que nisto há o verdadeiro gozo, o gozo perfeito, a alegria perfeita. E agora, irmão Leão, escuta a conclusão. Mas além das graças e obséquios que Cristo derrama sobre aqueles que amam, se encontram o vencer-se a si mesmo e com boa predisposição suportar a dor, os embates, as injúrias e o incômodo por amor a Deus. Isso, queridos, é yoga. É o yoga mais perfeito, mais profundo. Titiksha, ânimo inalterável diante de qualquer situação da vida. Claro que isso não é alcançável por qualquer um em um estalar de dedos, alcançar um estado de perfeição tão profundo como um São Francisco, como um Cristo Jesus, como um Chaitanya Mahaprabhu da Índia, como um Krishna. Isso, na verdade, por isso a ideia da reencarnação. Nós não alcançamos um estado desse em uma única existência, em uma única vida, mas é a meta do yogi. Essa é a meta do yogi. Ânimo inalterável, equanimidade, tiksha, um estado de consciência e de paz e alegria tão profundos, em que os átomos de fogo de nossas consciências estão tão impregnados da presença e alegria de Deus dentro de nós, que o que ocorre fora, do lado de fora, como Yogananda dizia, a minha paz é tão profunda que até mesmo o estrondo de mundos em colisão não pode roubar essa paz e alegria. É isso que São Francisco ensinou, isso é yoga. O yoga no grau mais elevado. A meta do verdadeiro yogi, nem mesmo o samadhi. O que é o samadhi? Que é o 8º anga de Patanjali. O samadhi é o êxtase, é a percepção de Deus, é ver Deus face a face, falar com Deus face a face, como Moisés no alto da montanha, ou como o próprio Swami Vivekananda, quando pergunta a Ramakrishna, o seu mestre, ele pergunta a Ramakrishna: você vê Deus? Você dialoga com ele? E Ramakrishna responde: sim, eu o vejo, e ele é mais real do que você. Eu o vejo de forma mais real do que você, do que vejo você. Ou seja, você é uma ilusão, Deus é a realidade do cosmos. Mas esse estado de percepção não se alcança em uma única vida, em uma única existência. E aquele anacoreta que bateu à porta dos Bernardoni pedindo para que a mãe, futura mãe de Giovanni, Francisco, desse a luz no lugar mais simples da abastada residência, aquele anacoreta foi provavelmente um onisciente, um santo onisciente que conhecia previamente a futura missão de São Francisco. Ele sabia que Francisco seria um renunciante.
Então, desde o nascimento, ele já veio no lugar mais simples. Por que isso? Alguns perguntam, mas será que para galgarmos, para caminharmos no cristianismo, ou no yoga, ou no budismo, devemos ser como São Francisco, descalços, nus, totalmente entregues à pobreza? Não, aquela foi uma escolha de Francisco, porque em sua época a igreja, ela vivia em total pompa, em total apego às coisas materiais e total desapego de Deus. A igreja, ao invés de se apegar a Deus, se apegou às coisas passageiras do mundo. O clero vivia em luxo total. Francisco então veio como a outra parte da balança para pesar para o outro lado e mostrar a simplicidade e o desapego total. Isso não significa que devemos fazer exatamente como Francisco, porque não é para todos. Muitos, inclusive, que chegavam à ordem franciscana na época, queriam que Francisco não fosse tão radical com as questões do mundo. E ele falava o seguinte: vocês não são obrigados a permanecer na ordem. Vocês podem caminhar, seguir a Deus em seu caminho, pouco a pouco, vivendo no mundo, estando no mundo, sendo chefes de família, mas pouco a pouco aumentando o seu amor por Deus. Não precisa largar tudo. A verdadeira renúncia é interna, como dizia Paramahansa Yogananda. Yogananda, quando chega à América, ele afirma: eu vim trazer o melhor da Índia para unir com o melhor do Ocidente, unindo a espiritualidade da Índia com a sabedoria, com a praticidade ocidental, sabedoria não, praticidade ocidental, e a espiritualidade e sabedoria da Índia, nós temos algo perfeito. Esse é o caminho do meio. Você não precisa se desfazer de tudo. O desfazer-se é interno, é interno. Você pode até viver, eu particularmente conheço uma senhora de uma grande espiritualidade, ela vive aqui em Brasília e ela mora em um casarão. Pode-se dizer, é uma mulher de bens, de posses, mas é uma pessoa de uma caridade interna, de um amor pelo próximo, de um desprendimento de si mesma, que você vê, se ela não for uma santa, é quase uma santa, e vivendo em um dos lugares nobres de Brasília, Lago Sul, que é um dos lugares mais nobres daqui de Brasília. Ou seja, ela não se desfez do trabalho dela, do salário dela, das possibilidades materiais, mas internamente ela vive de forma simples. Internamente, porque até a forma de se vestir, ela se veste bem. Mas internamente é uma alma divina, é uma alma de luz. Todos que se aproximam dela amam essa pessoa, se apaixonam por ela, porque ela ama as pessoas, ela ama a todos, está sempre pronta a servir a quem quer que seja. Isso é yoga, isso é cristianismo autêntico, isso é budismo autêntico, é dentro, dentro. Não adianta nada, como é dito, existe uma história do yogi que se desfez de tudo e foi morar em uma caverna. Vendeu tudo que tinha e foi morar em uma caverna. Ficou ali alguns anos, mas a mente dele continuava presa às coisas que ele havia se desfeito e se apegou à caverna. Quando chega outro yogi para meditar com ele na mesma caverna, ele para a sua tapazia, as suas práticas e diz: não, esta é a minha caverna. Ou seja, não houve autêntico desprendimento. Então o desprendimento autêntico, a humildade autêntica é dentro, não é hipócrita. Não é a hipocrisia de me desfazer de tudo e internamente continuar pensando em tudo que me desfiz. Como a história do rei Janaka da Índia, rei e santo. Como a história do próprio Krishna, rei e santo. Como Rama, rei e santo. Avatares, na verdade, autênticos avatares de Deus. Essa é uma pequena homenagem, queridos, a São Francisco de Assis. Devemos buscar o equilíbrio, que foi o que Yogananda nos ensinou, sempre internamente desprendido dele mesmo,
sempre disposto a ajudar os outros, como Daya Mata, sucessora de Yogananda. Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão. Ela dizia sempre: pare com esse eu. Fale e pense tu. A felicidade está em servir ao outro. Karma Yoga e também Raja Yoga. São Francisco ele permanecia muito tempo no alto das montanhas. Quando vamos a Assis isso fica claro. Erem del Cárcere, lá no alto da montanha, dias em meditação, Raja Yoga, olhando para dentro, mergulhando no paraíso portátil. E então, quando ele estava preenchido desse espírito sagrado, desse espírito divino, ele descia da montanha para servir aos leprosos, cuidar dos leprosos, pregar a palavra não só para os homens, mas até para os passarinhos. Os passarinhos desciam das árvores para ouvir São Francisco. É por isso que vemos pinturas e estatuetas de São Francisco com um passarinho pousado aqui no ombro. Eles cercavam Francisco, ficavam ao chão muitas vezes em silêncio, ouvindo São Francisco, Pai Francisco, falando a respeito do grande amor por Deus, porque é aquilo, ele percebia que Deus está também nos passarinhos, Deus está nas flores, está nas árvores, está até no vulcão, está no trovão, no relâmpago, está em tudo, em todas as coisas, no sol, na lua, no dia, na noite. Deus é tudo. Tudo que existe no cosmos é Prakriti. Deus se tornou o universo. Ele não criou o universo de uma substância inexistente, ele criou o universo de sua própria substância. Só existe uma substância no cosmos, Deus. Só existe uma substância no universo, Deus. Tudo é Deus. Então quer dizer que não existe bem e mal neste reino de dualidade no qual estamos? Existe. Se você se machucar, isso é algo ruim. Você se machucou, é ruim, tem que se tratar. Bem e mal existem, como existe dia e noite, vida e morte, saúde e doença. Mas no final de tudo, todas essas coisas são Deus. E foi o que Francisco percebeu. É por isso que chamava tudo e a todos de irmãos. Tudo é Deus. Mas claro, devemos sim, dentro dessa percepção e desse conhecimento de que tudo é Deus, fazer como Jesus ensinou, saber separar o trigo do joio, porque até mesmo sabendo que o joio é Deus, mas o joio não serve, então eu vou ficar com o trigo. Sabendo que uma determinada fruta está estragada, você não vai comê-la, porque você passará mal, mesmo sabendo que aquilo ali é Deus. A não ser que você desenvolva um poder interno tão grande como Yogananda quando era criança. Sananda Lal Ghosh, irmão mais novo de Yogananda, conta que certa vez estava ele, Yogananda e um coleguinha caminhando por uma rua e mais à frente havia um cheiro horrível de arroz podre de um lado do caminho por onde eles estavam indo. E quando eles sentiram aquele cheiro do arroz podre, Sananda e o coleguinha pularam para o outro lado. Yogananda, Mukunda Lal Ghosh, em vez de pular para o outro lado, ele caminhou em direção ao arroz podre, porque ele já era um avatar, ele tinha essa consciência de que tudo é luz, de que tudo é energia. E ele pegou aquele arroz e comeu para espanto dos outros. É louco! Ele não passou mal, porque ele via tudo como energia, mas isso não é para qualquer um. Alexandre mesmo, se fizer isso, eu tenho certeza que passarei mal. Então é importante saber separar o trigo do joio, viveka, discernimento entre o real e o ilusório. O que é bom para mim, eu trago para mim. O que não é bom para mim, eu afasto de mim. Praticar titiksha, essa equanimidade, esse ânimo inalterável, o silêncio, mauna, ter períodos de práticas de meditação e sempre procurar servir aos outros, estar sempre disposto a servir ao outro. Foi isso que São Francisco de Assis nos ensinou como um autêntico karma yogi,
um autêntico bhakta, um amante de Deus, um autêntico sábio do coração, um Gyani, e um autêntico Raja Yoga, aquele que olha para dentro e mergulha em seu santuário interno. Esse foi Francisco de Assis. Hoje é comemorado, então, o dia do seu Mahasamadhi. Mahasamadhi quer dizer o êxtase final, quando o santo deixa conscientemente o seu corpo pela última vez, porque os santos têm essa capacidade de deixar o corpo à vontade. Em êxtase, muitos saem por aqui, pelo Ajna Chakra, ou pelo Sahasrara, ou pelo chakra cardíaco. Dependendo do chakra, a elevação da consciência daquele ser divino, ele sai conscientemente à noite para perscrutar o cosmos. A consciência se expande, ele está totalmente consciente sempre. E no momento da morte ele sabe o horário em que, o momento exato e como deixará este mundo, como foi o caso de Yogananda. Ele já havia dito aos discípulos: não morrerei deitado em uma cama, mas calçado com as minhas botas, falando de meu amor por Deus e pela Índia. Foi exatamente assim que Paramahansa Yogananda deixou este mundo em 1952, falando do amor dele por Deus e pela Índia, de pé em um banquete ao embaixador da Índia nos Estados Unidos. E as últimas palavras de Yogananda foram mais ou menos assim: santificado estou ao ver, os yogis dos Himalaias, santificado estou, o meu corpo tocou aquele solo. Quando ele diz santificado estou, o meu corpo tocou aquele solo, dizem os discípulos que estavam presentes no momento, na ocasião da morte de Yogananda, seu Mahasamadhi, que ele deslizou até o chão. A energia que se emanou do corpo de Yogananda foi tão profunda, foi tão grande, que dizem os discípulos que presenciaram, inclusive o próprio embaixador da Índia, Rajan Sen, que estava lá nesse momento, que todos sentiram um grande poder e um grande amor que inundou o coração de todos. Todos ali presentes se converteram. E os discípulos então correram até o corpo do mestre, achando que ele havia entrado em Samadhi. Porque quando um santo entra em Samadhi, existem até pinturas de São Francisco. Quando São Francisco entrava em Samadhi, ele perdia a consciência do próprio corpo. A alma sai pelo Ajna Chakra. Tem a visão do cosmos, de Deus e de todas as coisas. Então o corpo desfalece. Que quando existem pinturas de São Francisco com um anjo segurando a cabeça de Francisco para que ele não batesse a cabeça no chão ao desfalecer, ao desmaiar, apesar de estar totalmente consciente. Isso ocorre muito na Índia, entre os santos, quando entram em Samadhi. E ali, quando Yogananda então deixa o seu corpo, os discípulos correm e começam a entoar Om no ouvido direito de Yogananda. Porque quando você entoa o Om no ouvido direito, a consciência do santo volta, retorna ao corpo. Mas eles entoavam e o mestre não retornava mais. E Dayamata, ali presente, ela diz que viu o espírito de Yogananda, a alma de Yogananda se elevando e entrando, fundindo-se com uma grande luz. Ela diz que então um poder imenso veio até ela e, de certa forma, encarnou em Dayamata. Ela diz que não foi capaz de derramar uma lágrima, porque ela sentiu que ela e o mestre se tornaram um só. Ela se tornou sucessora de Yogananda por 5 décadas, até o seu Mahasamadhi também, até que ela deixou este mundo em 2010, mãe de compaixão, Dayamata. E São Francisco não foi muito diferente. Ele então se deitou e ele se despiu, ele pediu que fosse enterrado nu, porque nu ele veio ao mundo e nu ele partiria. E São Francisco ali na Porciúncula, o lugar mais santo, mais sagrado, da cristandade franciscana, Francisco deixou seu corpo com passarinhos que vieram homenageá-lo, cantar para Francisco. A Porciúncula quer dizer uma pequena porção de alguma coisa, é uma igrejinha pequenina. Quando vamos a Assis, ela está protegida por uma catedral, a Basílica
de Santa Maria dos Anjos, que é enorme, e ali tem toda a história de São Francisco e o local exato onde ele deixou este mundo, onde Francisco entrou em Maha Samadhi, que foi na verdade no dia 3 de outubro de 1226, 3 de outubro, mas a Igreja Católica comemora no dia 4 de outubro, porque foi a data em que ele foi realmente enterrado, 4 de outubro. Hoje o corpo de Francisco está na Basílica de São Francisco, lá em Assis. Nós chegamos a Assis, vamos subindo o Monte Subásio, né, porque Assis está sempre em cima do Monte Subásio, e ali tem a catedral, a Basílica de São Francisco. Vamos subindo mais, onde está o corpo dele, vamos subindo mais, caminhando pelas ruas de Assis, e mais em cima existe a Basílica de Santa Clara, que também teve um nascimento parecido com o de São Francisco, no sentido de que a mãe dela, a mãe de Clara, sentindo as dores do parto, ela ora e pede a Deus, não é, que não sentisse tanta dor, e ela ouve então uma voz, ela tem uma visão, ouve uma voz que diz a ela: não tema, pois a criança que dará à luz será uma clara luz para o mundo, por isso o nome Clara, será uma clara luz para o mundo. Creio eu, a alma gêmea do próprio São Francisco de Assis. O que é a alma gêmea? A alma gêmea é a outra parte do mesmo ser, é o mesmo ser, que quando desce, Yogananda explica isso em seus escritos, quando primeiro existe a consciência única, e quando essa consciência única desce ao mundo causal, ao mundo astral, ela se divide em dois. Então isso são as almas gêmeas, o positivo e o negativo. E quando se encarnam aqui no mundo físico, geralmente, como dizem inclusive os judeus cabalistas, a Cabala é sagrada, é divina. A Cabala foi trazida pelo patriarca Abraão há 4.000 anos. Então quando as almas gêmeas se encarnam, no caso, claro, que de São Francisco e Santa Clara, eles não tinham relação como marido e mulher, não. O estado que eles alcançaram era de santidade, mas se amavam como almas gêmeas. Então se encarnam, e muitas vezes dizem os cabalistas que se encarnam em lugares distantes um do outro. Não foi o caso de São Francisco e Santa Clara, mas geralmente, ou pelo menos na maior parte das vezes, nascem em lugares distantes, têm idades muito diferentes. Inclusive São Francisco era bem mais velho, os filmes não mostram isso. Os filmes românticos, principalmente Irmão Sol e Irmã Lua, que é muito romântico, mostra Francisco mais ou menos na idade de Clara. Não, Francisco era muito mais velho que Santa Clara, Clara de Assis. Então eles encarnam em lugares diferentes, com idades diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, às vezes línguas diferentes. Pode ser até no mesmo país, mas tem culturas diferentes. E no determinado momento, por algum motivo kármico, sempre kármico, bom karma, eles se encontram. Mas Francisco de Assis com Santa Clara, Ramakrishna da Índia, o grande Ramakrishna com Sarada Devi, ele dizia: Sarada Devi é a minha alma gêmea. E eles não tinham relação, apesar de serem casados, marido e mulher, já não tinham mais a necessidade do ato sexual. Eram santos, viviam na mesma casa, em quartos separados. É um amor puro, um amor santo, que a grande maioria ainda talvez não esteja apta a compreender, mas é a vida dos santos. Não estou falando aqui que não existam almas gêmeas em nível não santo, digamos assim. Claro que existem, mas o nível dos santos é outro. São Francisco e Santa Clara como Ramakrishna, Sarada Devi, Krishna com Radha, Rama com Sita. Sita foi a alma gêmea de Rama, é o mesmo ser, masculino e feminino, encarnados na Terra. Então, queridos, Francisco ele deixou o corpo em 1226, no dia 3 de outubro de 1226, nu, da mesma forma como veio ao mundo, com os passarinhos cantando para ele. Esse foi Francisco de Assis, o yogi de Assis. Por que falo que ele foi um yogi? Porque ele praticava Raja Yoga, ele olhava para dentro, como falei no início desta live.
como fica evidente quando vamos a Assis. Gratidão pela presença de vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Convido vocês para sexta-feira, ainda não sei exatamente o horário, mas provavelmente será nesse mesmo horário, das 10 da manhã. Nós faremos o sorteio de um livro, Francisco Grande-Iorgue de Assis. Então, quem estiver presente, às 10 da manhã, o sorteio do livro Francisco Grande-Iorgue de Assis. 10 da manhã mesmo nós faremos esse sorteio, na sexta-feira. E nós também estamos com o estudo, é um grupo de estudo também, toda sexta-feira, pelo Zoom. Pelo Zoom, o ID e a senha nós sempre divulgamos na nossa página da Escola de Yoga do Lago. É totalmente gratuito, é só entrar, é um estudo sobre o livro. Então nós estamos estudando o livro, comentando o livro o Francisco Grande-Iorgue de Assis, toda sexta-feira às 19 horas. Nós também, só mais um aviso, nós estamos com as portas abertas para o nosso curso de formação em Yoga, que terá início, a primeira turma será 100% online, e com início agora, dia 30 e 31 de outubro. A primeira turma, claro que nós temos a experiência já de outras 2 turmas que foram formadas pela Escola de Yoga de Teresina. Agora nós estamos em Brasília, a Escola de Yoga do Lago é a nossa primeira turma pela Escola de Yoga do Lago, 100% online. E em fevereiro de 2022 nós abriremos uma turma semipresencial. Semipresencial porque teremos alguns módulos online, mas a maior parte dos módulos serão presenciais, em fevereiro de 2022, trazendo o yoga original, baseado nos shastras indianos, nos rishis, os sábios iluminados, os grandes mestres da Índia. Veremos o Yoga Nata, o Sampradaya Nata Yoga, que é a origem do Hatha Yoga, é Nata Yoga mesmo. Nata quer dizer mestre, são os mestres do Hatha Yoga, assim como veremos Patanjali, o Yoga Sutras de Patanjali, os épicos indianos. Teremos o professor Ricardo Abudi fazendo uma introdução ao Bhagavad Gita. O Ricardo Abudi é um grande estudioso do Bhagavad Gita. Teremos a presença também do Palmeirim Soares, e eu e ele falaremos a respeito de Mantra Yoga. Teremos a presença da professora Ana Paula Toniolo, falando sobre yoga para crianças. Ela tem um trabalho incrível para as crianças, inclusive ela é criadora de um documentário, Virando Bicho com Yoga. É muito lindo o trabalho da professora Ana Paula, e eles estarão conosco, eu e a Laís, que é a minha esposa, professora, somos cofundadores da Escola de Yoga do Lago. Então, queridos, namastê, gratidão, paz e bem, salve São Francisco de Assis, salve todos os grandes mestres e grandes santos da cristandade, do budismo, do hinduísmo e das verdadeiras tradições. Namastê, paz e bem. Gratidão.